É isso que eu quero entender, né? Até o Ria estava perguntando para mim e eu não soube explicar. Porque a gente tem o padre, naquela comunidade você tem o pároco, não é isso? Depende da realidade paroquial de cada diocese. Tá, mas tem um padre responsável por aquela... Isso, o responsável pela comunidade geralmente tem o título de pároco. Isso. Esse título lhe garante estabilidade de lugar. É o que faz com que o pároco, pelo direito canônico, possa permanecer mais tempo na comunidade do que o previsto para os demais. Aí acima dele tem o quê? O arcebispo? Não. Padre é padre. Ele pode ter títulos. Ele pode ser chamado de monsenhor, ele pode ser chamado de cônego, ele pode ser chamado de pároco, de vigário, de administrador paroquial. São Mas é a mesma títulos. coisa. Todos são padres. Tá, e depois vem o quê? Acima do padre, nós temos o terceiro grau do sacramento da ordem, que são os bispos. Padres que foram elevados no sacramento da ordem à condição de bispos. Tá, elevado por quê? Elevado para poder agora ser o representante dos apóstolos na comunidade. A comunidade apostólica é a comunidade dos bispos. Tá, mas a função dele muda? Muda completamente. Ele faz o quê agora? Ele trata, agora ele é o ordinário. É ele quem dá a ordem para uma igreja particular. Ou seja, a igreja é dele. Nós estamos falando de uma questão administrativa. Administrativa. Para que funcione. Para que funcione né, a arquidiocese, eu não sei como a arquidiocese, no caso das igrejas mais antigas, e diocese para sufragâneas. E aí depois dele vem o quê? O ponto máximo do sacramento é bispo. Então nós temos 3 graus dentro do sacramento da ordem. O primeiro que todos nós recebemos é diácono. Então, antes de ser padre, todos nós somos diáconos. Existem aqueles que vão permanecer diáconos a vida toda e são chamados de diáconos permanentes. A estes, o sacramento da ordem é dado para homens casados. O diácono. Os permanentes. Porque ele pode ser casado, mas ele é diácono. É, um homem casado pode ascender ao ministério da ordem no grau de diácono na igreja romana. Isso. Porém, para ser padre é necessário o celibato e a castidade, que é o 2º grau. Então, de diácono, você recebe a imposição da mão dos bispos para poder se tornar um padre. De padre, você sendo eleito pela comunidade clerical, eclesiástica, que vai dar o seu nome e dizer: você precisa deixar agora a comunidade particular, paroquial, e assumir um território total, porque você, pelo menos espera-se isso dos bispos, se eles têm eu não sei. Você deve ter uma capacidade intelectual, pastoral e espiritual suficientemente boas, porque a partir de agora você será sucessor dos apóstolos. Então ele recebe o 3º grau da ordem, que é o episcopado. Ele torna-se bispo. E ali ele torna-se um ordinário, e ele agora não vai ter uma paróquia, ele terá uma diocese que é um feudo. E ele se torna o senhor feudal deste lugar. E ele que ordena, como se for ordinário, ele que ordena. Ele que ordena. Tipo, toda a organização litúrgica pastoral é sacramental. Vem dele. Dele. Por isso que todo padre em si tem o título de vigário, porque nós representamos o bispo nas paróquias. Porque o certo era cada paróquia ter o seu bispo. Porque todo sacramento advém do bispo, que é o apóstolo. Somente o apóstolo confere o sacramento. Como ele não pode estar em todas as comunidades, ele tem colaboradores da ordem episcopal, que são os presbíteros, os padres. Então nós fazemos tudo o que o bispo faz, exceto o que é próprio do ordinário. Eu, como padre, não posso confirmar ninguém, crismar ninguém, sem a autorização expressa do bispo, porque quem confirma os batizados na fé é o apóstolo, é o bispo. Se o bispo não puder, ele me delega por escrito, me autorizando e me dando o poder ordinário de confirmar um batizado na fé, que é crismá-lo. Agora, jamais pode ser dado ao padre o poder de impor as mãos sobre outro padre e fazê-lo bispo. Porque só os bispos é que constituem um padre, outro bispo. Esse é o poder ordinário do bispo. E dali é o quê? O Papa? O Papa é o título dado ao bispo eleito para a cidade de Roma, que é a sede da igreja. Então, o Papa é o primeiro dos bispos.
Então, toda a unidade da igreja está em torno do bispo de Roma, ao qual nós chamamos de Papa, porque ele é o pai da igreja. Ele é a autoridade máxima constituída visivelmente no corpo da igreja. Dentro do corpo visível da igreja, a autoridade máxima é o bispo de Roma, o Papa, porque a sede da igreja é romana. E ele faz assim, qual que é a arbitrariedade dele? É tipo, olha, esse ano eu quero que foque em ou nada a ver. É ele que coordena ou é o concílio, ou é aquele dos bispos? Então, quem que chega e fala, esse ano nós vamos focar em tal coisa? O Papa, ele é a autoridade máxima. Então, tudo que acontece na igreja tem que passar pela caneta dele. Ele é um bispo igual o bispo de São Paulo? Sim, mas a caneta dele é diferente da caneta de São Paulo. É mais pesado. É mais porque pesado, é mundial. porque ele manda. Então, mas manda o quê? Obedece. Manda o quê? Tudo que existe, seja na vida pastoral, litúrgica e espiritual da igreja, vem de Roma. O que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode. Mas o que deve deve, ser pequeno o que pode e o que não pode. Acho que a maioria das coisas já são consagradas. Já porque nós temos sentido... 2000 anos de tradição. Então, nada novo sobre a terra. Existem atualizações. Porque quando Nosso Senhor institui a igreja na figura de Pedro, ele diz o seguinte: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nosso Senhor já antecipa o que é próprio do tempo, porque nós podemos agir hoje. O bispo de Roma hoje pode agir como agia Pedro há 2000 anos? Não. Então, é porque ao longo dos séculos foi se ligando e desligando culturas e tradições. Sim, sim. Então, estamos no século XXI, no ano de 2025... É obrigação do sucessor de Pedro ligar o que for necessário e desligar o que for necessário. Essa autoridade foi conferida ao sucessor de Pedro. Então, não compete aos fiéis, não compete aos leigos, aos diáconos, aos padres e aos bispos ligar ou desligar. E tampouco ir contra aquilo que o bispo de Roma diz. Porque uma vez que eu me digo católico romano, se eu não obedeço à ordem do bispo de Roma, eu estou em excomunhão late sententiae. O que quer dizer, eu estou fora da comunhão da igreja por mim mesmo. Eu me auto-excomunguei. Porque a partir do momento em que eu vou romper a autoridade do bispo de Roma, eu já saí da comunhão. Então, todo o sacramento que eu recebo quando eu estou fora da comunhão do bispo de Roma, ele é inválido. E é um dogma que você tem que aceitar. É um dogma, sim. É inspirado pelo Espírito Santo, a Igreja Católica, ela não é uma banca de feiras onde você escolhe só a fruta que você quer. Isso. Ou você leva toda a banca ou você não leva nada. Para isso existe o protestantismo, que é quem falou, não, nós não queremos a bandeja inteira, nós queremos só algumas partes. Protestaram e viraram o protestantismo. Claro que depois veio aí uma loucura atrás da outra e nós hoje temos uma igreja em cada esquina. A autoridade da igreja ela é única. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.